O sinal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui pregando. Glória a Deus, né? Irmãos, a ideia hoje é, Deus tocou para que eu falasse um pouco sobre problemas. Ou melhor, parar de criar problemas. É meio inerente ao ser humano isso, né? A gente criar problema, né? É uma coisa impressionante. É curioso porque sempre que você recebe uma palavra de bênção, um ministério, alguma coisa, a gente acaba criando um problema. Qual? Eu vou ajudar Deus. Eu vou antecipar. Eu vou fazer mais para acelerar um negócio. A gente só esquece que o tempo de Deus é diferente do nosso. E aí se acaba mais atrapalhando, todos nós, né? Atrapalhando mais do que ajudando. E aí acaba metendo os pés pelas mãos, muitas vezes a bênção não chega por causa disso. Por uma culpa somente nossa, né? E engraçado que, fora esse tipo de situação, nós também temos algumas características de falar demais, não se posicionar e coisas que o valham. Eu, no meu caso, quando era pequeno, eu nunca tive esse problema de falar demais, né? Porque eu sempre fui meio quieto. E, de fato, tem que admitir, quando eu era criança, eu era uma criança estranha, assim, pra falar a verdade. Nossa, é a verdade. Eu sei o que você pensou. Tá bom, eu vou corrigir a frase. Quando eu era criança, eu era mais estranho. Melhorou agora? Mas aí, com o tempo, a gente vai, né, cometendo o problema do sincericídio, que é o meu caso, né? Eu sou sincero, eu falo mesmo, e não tem problema em relação a isso, né? Mas assim, é curioso porque nós acabamos nos colocando em situações de problemas. E um tempo atrás eu fiz uma autoanálise, realmente. Falei, peraí, dentro da minha realidade fática hoje, quantos problemas, friamente, foram coisas que eu não tinha qualquer ingerência, qualquer controle e acabaram surgindo? E quantos eu criei, de uma maneira ou de outra, não importa qual? Uma análise fria, sincera comigo mesmo. E eu percebi que 70% daquilo que eu estava vivenciando de dificuldade, problemas, etc., foram causados por mim mesmo. Só 30% eram problemas que eu não tinha qualquer tipo de ingerência, acabaram vindo por motivos alheios à minha vontade. Falei, cara, o problema sou eu. As minhas atitudes, a forma como me porto, ou ainda, qualquer outra coisa. Ou seja, eu fui a fonte do problema, né? E por que eu estou falando isso? Porque na palavra nós temos exemplos disso. Então eu vou trazer para os irmãos aqui um exemplo de uma situação que foi gerada um problema por uma atitude, por uma pessoa que aparentemente não teria essa condição, e depois uma situação totalmente diferente. Gênesis capítulo 12. Só lembrando, irmãos, Abraão é mais conhecido como o pai da fé, certo? Vamos lá. Lendo. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Logo depois, no versículo 4 e 5, ele fala, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Ora, vejam que Deus deu uma mensagem muito específica para Abraão. Saia da tua parentela. E ele levou quem? O filho do seu irmão. Então, e aí você pode falar, poxa, mas não era para ter levado? Tanto não era para ter levado, que depois Ló e Abraão, entre aspas, brigaram por causa de terras. E cada um ficou com uma terra diferente. Né? Exatamente. Lembrando que naquela época terra era sinônimo de dinheiro. Ainda é, mas naquela época muito mais, porque não tinha qualquer tipo de moeda que não fosse dinheiro, não fosse terras e mercadorias. Ok? Então notem que situação curiosa, né? Logo depois em Gênesis 12, do 10 ao 13, fala exatamente esse fato vivenciado, onde Ló e Abraão acabam tendo essa contenda em relação às terras. Vejam, irmãos, por que eu estou falando isso? Ah, porque Abraão não poderia ter errado? Não é isso não. Abraão, se é o pai da fé, ou seja, um exemplo de fé, ele cometeu um erro desse, quantos erros nós cometemos?
Quantos problemas nós criamos? Vejam que Abraão cometeu esse problema, foi ele a origem do problema, e ele depois arcou com as consequências dele. Quantos nós cometemos? Né? Lembrando que nós temos a palavra, nós temos as escrituras, aquilo que era do passado, aquilo que aconteceu, para se basear para que não ocorra hoje. E mesmo assim cometemos os erros. Abraão não tinha. Tinha a voz de Deus, só que ele não tinha o que aconteceu antes dele, não tinha alguma experiência, era só aquele momento. Então assim, a questão não é exortação, não. É pegar o exemplo de Abraão e falar, puxa, ele que é reconhecido como o pai da fé, ele falhou em relação a isso. Então, quantas falhas eu posso evitar? Quantos problemas posso evitar? Né? E ainda indo um pouco mais adiante, em Gênesis 13, o que aconteceu com Abraão depois? Foi para a terra de Canaã, né? Ou seja, atual Israel, Jordânia. Aí chega lá, só lembrando, Canaã era uma terra que emanava leite e mel, certo? Aí chega lá, não está tendo nada, tá começando a passar fome. O que ele faz? E eu peguei várias traduções para entender essa parte, e eu não verifiquei isso lá, em nenhuma dessas traduções. Se algum irmão tiver alguma ideia diferente de tradução, por favor me fale, mas ele pegou e falou, estou passando fome, eu vou para o Egito. Deus não falou para ele ir para o Egito, ele foi. Outro problema criado. Por quê? Poxa, eu estou indo para uma terra que emana leite e mel. Eu estou passando um pouco de dificuldade, mas tá bom, mas por que você vai para outra terra, sendo que não foi para lá que Deus pediu para você ir? Aí leva a sua esposa. Aí ainda chega lá no Egito e mente falando que não é sua esposa. Por quê? Porque eles vão querer me matar. Notem que essa atitude de Abraão, olhando agora é fácil falar, ok? Mas é uma atitude que não é muito inteligente. Porque assim, vamos falar que você não é minha esposa. Tá bom, quer dizer que se alguém quisesse a irmã dele, a esposa dele, acaba pegando. Por quê? Porque, você falou que não é tua esposa. Não, mas... E aí vem uma outra situação. Eu estou na desobediência, sim? E aí eu minto. Então, assim, peraí, Abraão, não ia constituir todo o reino com base em você? Sim. Se você morresse, não ia dar certo, né? Então, você mentiu por qual motivo? Porque você não tinha tanta fé assim? Ou naquele momento foi uma fraqueza que você teve? Assim como todos nós. Nós temos fraquezas todos os dias. É falta de fé? Naquele momento, sim. Naquele momento, sim. Então isso vale para a gente ter em mente que nós temos esse tipo de situações onde, poxa, eu estou firme na fé hoje, mas amanhã, no momento X, Y, Z, por uma circunstância qualquer que não vem ao caso, eu acabo não tendo essa mesma fé para algumas coisas. Então, a questão é, eu tenho que ter muita fé num dia? Não, você tem que ter fé constante nos demais dias. O problema é a gente conseguir ter essa padronização da fé. E com isso ir subindo a régua com o tempo. É buscando cada vez mais essa fé que Deus vai fazer. Então, assim, e isso diminui a possibilidade de criarmos problemas. Aí aquela taxa de 70% do Fábio começa a cair, né? Vai chegar a zero? Não, evidentemente que não vai. Mas ok, mas eu estou buscando melhorar todo dia um pouquinho. Assim como no esporte, todo dia melhora um pouquinho, né? É assim que funciona. E isso me trouxe uma outra reflexão. Peraí, na hora que Abraão falou, vamos para o Egito, porque essa terra aqui nós estamos passando fome, ninguém que estava com ele falou assim, peraí, mas por quê? Deus falou para você vir para cá, não é para ir para outro lugar. Vejam que ninguém teve esse cuidado, vamos colocar assim, para que não sejamos duros, porque de fato, quem somos nós para julgar alguém? Por que você está fazendo isso? Está errado. Então, assim, cuidado com quem nós devemos andar, porque essa pessoa pode não compartilhar da mesma fé e da mesma quantidade de fé que nós compartilhamos. Então, assim, nós temos situações, irmãos, que são inevitáveis. No trabalho ou em alguns lugares, a gente convive com as demais pessoas que têm outra fé. Isso ok. Mas naquilo que podemos optar, vamos tomar esse cuidado. Por quê? Porque num dia que nós estamos firmes, eventualmente,
podemos ser puxados para baixo por causa dos nossos relacionamentos opcionais de pessoas que não compartilham da mesma fé. Amém? Então esse cuidado temos que ter. Então Abraão acabou tendo essa situação. Falou assim, poxa, realmente, né? Ninguém avisou Abraão dessa situação, né? Ninguém alertou Abraão disso. Né? A sua esposa, por exemplo, acabou não alertando. Né? E aí você fala, puxa, ele cometeu esse erro. Infelizmente cometeu. E temos outros exemplos na Bíblia, mas não é o caso. Ok? Em contrapartida, quando nós temos em nosso entorno pessoas que têm uma fé, eu não vou dizer inabalável, mas tanto quanto ou muito mais do que nós temos, as coisas andam. E aí nós podemos citar qual? O paralítico, em Marcos 2, do 1 ao 5. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares, junto à porta, eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. Irmãos, se não me falha a memória, e os demais irmãos que conhecem muito mais da Bíblia do que eu, porque ainda estou aprendendo, eu creio que essa é a primeira vez, e salvo o melhor juízo, a única, onde a fé das pessoas salvou o doente mesmo. Por quê? Porque fala aqui, a fé de vocês. Tudo bem, o paralítico podia ter fé, mas olha o esforço daqueles que estavam com ele. Tiraram as telhas, ou sei lá o que tinha na cobertura, desceram a cama do paralítico e tudo mais. Irmãos, eles tinham tanta fé que ia dar certo, que ele ia chegar à presença do Pai e que seria curado, que tiveram esse esforço. Quanto tempo isso demorou? Eu não tenho a menor ideia, mas foi um bruto esforço, né? E deu certo. Então a fé dos outros é que o fez estar curado. Então com quem nos relacionamos para que nós possamos ter esse compartilhamento de fé? E com isso nós recebemos a nossa bênção e os irmãos e os demais também vão receber as bênçãos deles. Então esse é um exemplo também que nós temos isso, né? Então a pergunta é, quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas do nosso convívio? Quem são as pessoas que nós temos por opção seguir adiante e contar aquilo que nós entendemos que é algo que compartilhamos só com as pessoas mais próximas, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, irmãos. Vamos vigiar isso. Quem é o seu amigo? Quem é a pessoa que nós confiamos? Quem é a pessoa que pode ter isso? Então vejam, irmãos, que essa opção com quem se relacionar cabe a nós. Só que se nós fizermos uma atitude incorreta, nós vamos colher os frutos disso. Vamos criar mais problemas e vamos nos afastar da bênção. Ou vamos atrasar a bênção, vamos colocar assim. Enquanto que, se estivermos próximos de pessoas boas, pessoas que querem o nosso bem, compartilham da mesma fé do que a gente, né? Nós teremos a nossa bênção de uma maneira muito mais constante e com isso também abençoaremos as demais pessoas. E isso começa a se tornar um círculo que não acaba nunca, né? Na própria palavra já fala isso, né? E, poxa, Fábio, beleza, mas vem cá. E quando isso acontece alguma situação que não anda muito bem? Ora, isso me faz lembrar uma parábola do vento e do sol. Uma das parábolas de Esopo, onde fala que se você quer que uma pessoa tire uma jaqueta, não coloque vento nela, para que a jaqueta saia dela. Deixe o sol fazer o trabalho, porque a pessoa vai sentir calor e ela vai tirar a jaqueta. Irmãos, Deus faz isso com a gente também, muitas vezes. E essa parábola não diz respeito à jaqueta. Amém? Então fiquem com essa palavra, eu espero que ela toque em vocês, como tocou em mim,
e que possamos levar isso adiante, não só nesta semana agora, mas nas demais semanas também, para que possamos vigiar com quem nos relacionamos, como nos relacionamos e quando nos relacionamos. Amém? Glória a Deus.